Olá, eu sou Nelma Estático, corretora de imóveis e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um bate-papo com o presidente da Invel, o senhor Mário Virata. Mário, Sim. prazer imenso sempre tê-lo aqui, tá? Tudo bem. Perfeito. Obrigado pelo convite. Perfeito. Mário, hoje você veio proferir uma palestra grandiosa no Sindicato das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo, Sim. tá? Falar da tecnologia em si e principalmente dos benefícios dos produtos da Invel para a prevenção de LERDORT. Sim. Tá? Fica à vontade para você falar. Então, hoje tivemos a oportunidade, né, graças ao convite do Dr. Edson, né, da Sindusfio, né, Sindicato Das Santas de Casas Hospitais Filantrópicos, não é isso? Santa Casas, isso. Foi muito importante porque nós tivemos um grupo de pessoas que a maioria são administradores de hospitais, e onde tivemos a oportunidade de mostrar essa nova tecnologia, né, principalmente para tirar dor e inflamação das pessoas sem tomar medicamento. Né? Então, essa tecnologia foi estudada durante 25 anos no Brasil. Fizemos parceria com a USP, Escola Paulista de Medicina, a Unicamp, universidades japonesas, e conseguimos o registro Anvisa de um tecido, como eu estou mostrando aqui, um tecido. Né? É um tecido mesmo, né? Só que esse tecido, viu, Kendi, ele tem a incorporação de um microcerâmica, né? Esse microcerâmica que está grudado no fio do tecido, né? Ele faz o seguinte, ele consegue absorver o infravermelho que nós estamos emitindo, né? Que todo mundo tem infravermelho. Tanto né, que sabe que na guerra não tem aquele binóculo que enxerga a pessoa no escuro? Sim, tem. Né? Aquilo lá é binóculo de infravermelho. Certo. Então, onde tem calor, né? Onde tem calor. O binóculo está regulado para buscar o calor de 8 micros que a pessoa está irradiando. Né? O nosso corpo, né, é como se fosse uma lâmpada de 100 watts. Nosso corpo. Né? A nossa energia é equivalente a 100 watts. Só que o nosso corpo, ele está irradiando, como se fosse uma lâmpada, né? Está irradiando uma frequência de onda de 8 microns. Agora, o que nós estudamos? Esse é um biomaterial, biocerâmica, que ele consegue absorver esse 8 microns que você está irradiando. Vamos colocar tecido aqui na pele. Ele está fazendo o seguinte, ele está fazendo efeito espelho, ele está absorvendo o infravermelho do seu corpo, mandando para dentro do seu corpo. Só que o que ele funciona, por que ele melhora a circulação? Por exemplo, essa frequência de onda desse tecido, né, que é um tecido elástico, ele vai mandar de volta para o seu corpo de uma forma que ativa a molécula de água. E nós temos molécula de água na pele, no músculo, né, no nervo, no dente, no cabelo, no olho, sangue, fígado, coração, tudo tem molécula de água. Mais de 70% do nosso corpo é água. Nosso corpo é água. E o que acontece? A água, quando a gente emite essa frequência de onda, ele faz a água vibrar. É uma vibração molecular da água, diferente de micro-ondas. Micro-ondas, né, você liga micro-ondas, é muito forte, ele faz a molécula de água girar 2,4 bilhões de vezes por segundo. No nosso caso, ele simplesmente vai fazer uma vibração leve, só que por efeito mensageiro, então uma molécula ativa a segunda, ativa a terceira, vai indo e vai chegar dentro das artérias. Né? Quando chega dentro das artérias, ele vai fazer, a célula que fica dentro das artérias, chamada endotélio, ele faz produção do óxido nítrico, é um gás. E esse óxido nítrico ele é vasodilatador, né? Ele é vasodilatador, neurotransmissor, ele vai mexer com a qualidade do sangue, que é a densidade plaquetária, e em 40 minutos aproximadamente alivia dores.
faz um aumento de perfusão sanguínea, né? Ele aumenta a perfusão sanguínea por dois motivos. Um, que o sangue fica mais fluido, por causa desse sistema do molécula de água. Segundo, que a artéria aumenta o tamanho. Então você imagina se você tem uma mangueira de água, né, fino, e se você tem uma mangueira de água grossa, o fluxo de água é maior no grosso. Perfeito, sim. Né? Segundo, dentro da mangueira fina, imagina que você está passando óleo. Né? Na mangueira grossa está passando água. A velocidade da água é maior do que do óleo. O óleo é mais lento. Tem uma densidade maior. Isso. Então, da mesma forma que o carro velho usa óleo grosso, né, o nosso sangue também começa a ficar mais grosso e engrossar. Né? Então, no nosso caso, quando a pessoa usa o nosso tecido, ele deixa o sangue mais fluido. E melhora a saúde também, né? Melhora a saúde em geral. Isso, viu, Kendi? Ele chega no platô, quando você encosta, em 2 minutos chega no limite da sua circulação. Então a pessoa fala, mas se usar 3 tecidos desse é melhor que usar um? Não, não precisa, usa um só. Porque quando você coloca um tecido desse, até para dor, né? De repente ela tem dor no ombro, coloca no ombro, coloca por baixo da camiseta. Ah, tem dor de cabeça, coloca na nuca. Coloca na nuca assim. Ah, tem dor aqui, dor no braço, coloca aqui no braço assim. Só de fazer isso, depois de 40 minutos já aliviou a dor. 40 minutos, né? Então, foi... E é científico, né? Um trabalho científico. Sim. Que assim, a técnica realmente é uma tecnologia que resolve mesmo. O produto, o tecido e o produto, ele é aprovado da Anvisa. Né? Então, todo mundo sabe. E outra coisa, a nossa aprovação... É como se fosse um remédio, né, Marco? Não deixa de ser remédio. Certo. Porque remédio vem da palavra remediar. Ok. Né? E não é medicamento. Certo. Medicamento é medicamentoso, né? Química. Né? No nosso caso, não deixa de ser um remédio para a saúde da pessoa. Ok, perfeito. Né? Então, porque a remédio, uma bolsa de água quente pode ser remédio também. Verdade. Né? Remédio, né? Agora, no nosso caso aqui, ele é muito importante, né? Porque muitas pessoas não podem tomar medicamento forte. Viu? Tem muitos medicamentos mesmo, assim, tem alguns medicamentos que é proibido vender nos Estados Unidos e vender no Brasil, né? Então, tem efeitos colaterais, sabe? Sim. E no nosso caso, você usa externo. O que ele está fazendo, o seu corpo reagir. Né? Então, o produto, ele só acorda você, só acorda a sua saúde. Certo. Então, imagina que a pessoa, viu, Kendi, tem problema circulatório na mão. Tá? Você fala artrite, artrose também? Artrite, artrose, mesmo varizes, né? Fascite plantar, dor nas pernas, pé diabético, assim, né? Todos eles têm um grande efeito no nosso produto aqui, sabe? Essa Sim, e uma vez você me explicou, pessoa que tem o pé muito frio ou mão fria, é falta de circulação, é isso? Porque o que aquece nosso corpo é o sangue. Né? Por exemplo, imagina que você cumprimenta alguém, você sente que a mão da pessoa é fria. Né? E a outra pessoa você vai cumprimentar, a mão da pessoa é quente. Né? Sim, a diferença está na quantidade de circulação mesmo. Né? Porque nosso corpo, né? Ele, quando tem uma boa circulação, a pessoa tem assim, a temperatura é mais alta, não temperatura central do corpo. Sim. Estou falando isso externamente. Porque tem a temperatura interna, tem a temperatura externa. Sim, né? perfeito. A temperatura externa está medindo, por exemplo, quantos graus você tem a ponta do dedo. Né? Às vezes chega a dar 25 graus, 24 graus de temperatura externa na ponta do dedo. Aí, quando você encosta nesse tecido, ele às vezes chega a aumentar 3, 4, 5 graus a temperatura da ponta do dedo. Ok. Né? Isso, como eu já falei, né, papel diabético, sabe assim, né, tem uma doença chamada síndrome de Raynaud, né, que essa doença é doença de país frio. Por exemplo, o Canadá, países nórdicos assim, né, tem muito esse tipo de doença. Rússia, né? Isso. Só que no Brasil também tem.
Sabe quem tem essa doença? Quem trabalha no frigorífico. Ah, ok, perfeito. Não é que mora em Curitiba Não, mas trabalha... carrega aquelas coisas congeladas. Porque, por exemplo, a pessoa está trabalhando num ambiente muito frio, né? Trabalha no ambiente frio. Quer dizer, contra a própria natureza humana, né? Sim, porque tem um freezer ligado, está trabalhando no freezer, né? Sim. Então, acaba tendo problema, assim, tipo assim, pouca circulação em alguns dedos, é perigoso até necrosar, né? Então tem um monte de problema. No nosso caso, a gente melhora muito esse tipo de caso, sabe? Que chama síndrome de Raynaud. Ô Mário, então se, por exemplo, a pessoa que trabalha em frigoríficos, por exemplo, Sim. ele coloca uma luva da Inferno, tá? Sim. Depois ele põe aquela luva de plástico de proteção que é natural, é uma EPI dele. Sim. Né? Então, aí melhora bem a circulação. Melhora. Sim. Melhora muito, né? Porque deveria ser quase uma EPI. Sim, né? Proteção isso é verdade. Sim, verdade. Porque normalmente o frigorífico usa aquela luva, que é luva de aço, né? É para evitar corte. Ok, Luva tá. de aço, né? Para evitar que corte a mão, por exemplo, é EPI, né? Sim. Mas no nosso caso, não evita corte, mas evita que a pessoa fique doente. Ok. Ô Mário, e aqui, ó, tem aqui o material MIG-3, queria que você explicasse um pouquinho para a gente aqui. Então, MIG-3 é o sobrenome da nossa biocerâmica que está incorporada no fio. Ok, tá. MIG-3 significa mineral inorgânico GUAIN 3, é o nome do mineral. Perfeito. Porque ele é patenteado, viu? Sim. Ele tem patente na Europa toda, tem patente na Ásia, via Japão, tem patente nos Estados Unidos e no Brasil. Então, são 25 anos de estudando com cientistas brasileiros, japoneses, onde nós conseguimos chegar assim numa excelência de qualidade. Ô Mário, e a descoberta, né, dos estudos aí de radiação do infravermelho longo, Sim. esse daí foi objeto de estudo, né? Foi. Então, aí é o seguinte, né? O infravermelho longo é uma frequência de onda, né? Que existe na natureza. Né? O Sol está irradiando infravermelho, né? E infravermelho divide em 3 partes. Né? Depende da frequência de onda. É curta, média e longa. Mas o que é penetrante, o que faz a nossa saúde melhorar é o longo. Okay. Na verdade, ele fica entre médio e longo, viu? Tá o nosso material. É medido em micra, né? Isso, microns. Comprimento de onda, né? Tantos microns, né? Que 3 a 14 microns é a frequência de onda dela que nós medimos no efeito. Ok, maravilhoso, viu? Mas são anos de estudo, né? Porque nosso objetivo principal era ajudar as pessoas. Né? Então, muita gente sofre com problema circulatório, de repente ele começa a tomar medicamento errado, sabe? Sim. Aí tem outros efeitos colaterais. Isso, né? Porque medicamento, se você olhar a bula, né? Ele é bom para alguma coisa, mas se olha com efeitos colaterais e contraindicação, está cheio. É verdade. E também devem existir dores que fazem a pessoa ficar depressiva, né? Sim. Aquelas dores crônicas que nenhum remédio acaba resolvendo. Sim. Então, tudo que puder ou prevenir ou minimizar é bem-vindo. Sim. Agora, o ideal, né, a pessoa entender o todo da saúde. Né? Por exemplo, o nosso material, ele não vai substituir um bom sono, né? Não vai substituir uma boa alimentação. Então, o importante é que a pessoa durma bem, né? Se alimente corretamente, né? Que nada de alimentação que inflama o corpo, sabe? Porque muita gente está comendo errado, a gente percebe isso. Você vai no restaurante por quilo, você vê o que a pessoa está comendo, nossa, os fast food de maneira geral, né, Mário, também, né? É muito açúcar em excesso, sabe? A gente percebe que tem uma alimentação muito errada, né? Inclusive, eu estive num clube agora esse final de semana e o pessoal é atleta, né? Mas, nossa, uma alimentação muito errada, sabe? Então você fica enxugando gelo, né? Agora, no nosso material, ele melhora muito, sabe?
Mas se a pessoa continua comendo errado e dormindo mal, ele fica enxugando gelo, né? Perfeito. Tá? Ô, Mário, então a palestra de hoje foi assim bastante significativa, né, para os gestores aí das Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo, né, associados ao Sindusfil. Né, e você falou então sobre a prevenção de DERDOT. Sim, foi muito importante porque o público, né, tinha médicos, engenheiros, profissionais da saúde, fisioterapeutas, advogados, psicólogos também, né? Então foi muito importante, né? Porque esse tipo de material nosso, a gente precisa de divulgação. Exato. Né? E nós sempre pautamos em cima de uma verdade. Então, por isso que nós temos a aprovação do Ministério da Saúde do Brasil, tem a aprovação do Ministério da Saúde do Japão, que conseguimos agora recentemente, né? E lembrando que a gente desenvolveu uma tecnologia japonesa e a gente exporta para o Japão, sabe? Então, não tem como a gente não fazer corretamente. Sim. Né? Então, nós temos hoje milhares e milhares de usuários, sabe? Que relatam assim, chega na nossa loja, né? Fala, estou com dor, será que vai resolver? Usa. A gente até fala assim, se não resolver, te devolve o dinheiro. Pode comprar. Pode realmente produto eficaz. Sim. Tá ótimo. Ô Mário, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Ok. Eu fico muito feliz sempre assim, você tem uma energia muito boa, passa credibilidade, né? É um amigo notável, né? E sempre vamos divulgar a tecnologia. Sim. Para o pessoal contatar, saber mais sobre os produtos, nós vamos escrever aqui também, mas eu queria que você falasse. Tá bom. Então, para contatar, né, nós temos assim esse nosso site que vamos escrever. Agora, nós estamos sempre à disposição, se a pessoa tiver dúvidas, qualquer pergunta, viu? Nós temos todas as respostas hoje dessa área. Perfeito. Tá bom? Então, qualquer pergunta, pode ser pergunta parte científica, qualquer coisa, nós temos um instituto de pesquisa, onde nós temos aproximadamente 60 profissionais que estão assim, prontos para ajudar a gente. Se a gente não tiver resposta, eles nos ajudam assim, sabe? Então, mas como eu falei, né, Kendi, o importante é fazer experimentação. A pessoa pode experimentar que vai gostar, viu? Sem dúvida. Eu sou usuário da Invel já há muitos anos e atesto realmente que os produtos têm muita eficácia. Sim. Mário, tá bom. Muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado. Internautas, com os agradecimentos então ao professor Mário Hirata, presidente da Invel, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.